2024, teremos eleições municipais e é sempre bom essa prestação de serviço para você que não está em dia com relação à situação do seu título eleitoral. Você que ainda não votou, tem 16 anos, já providenciou seu título, ainda não providenciou, enfim, todas as dúvidas hoje serão tiradas aqui pelo João Lima, sempre conosco no Jornal da Band. João, obrigado pela sua presença mais uma vez conosco aqui no Jornal da Band. Boa noite, é um prazer estar aqui e vamos esclarecer aí as dúvidas dos nossos eleitores e eleitoras para as eleições de 2024. Até porque nós estamos já numa contagem regressiva para as eleições. Contagem regressiva, João. 8 de maio, é isso? É a data limite para quem precisa acertar aí a sua situação cadastral com o título do eleitor até 8 de maio para que essa pessoa possa votar em outubro nas eleições municipais, é isso? Exatamente. Então, para quem vai tirar o primeiro título, para aquele eleitor que quer revisar seus dados cadastrais, ou seja, alterar o seu nome, alterar o local de votação, ou mesmo aquele eleitor que quer transferir seu título, o prazo limite improrrogável, 8 de maio. 8 de maio. Então, qual é hoje a situação daquele eleitor que não está regular, aquele que não votou na eleição passada, aquele que não votou nas últimas 2 eleições, enfim, qual que de fato pode levar a essa situação de estar de forma irregular para que ele possa votar, então, em outubro? No município de Sorocaba, nós temos aí um quantitativo de títulos cancelados, ou seja, aquele eleitor que deixou de votar ou justificar nas 3 últimas eleições, ou mesmo aquele eleitor que deixou de fazer o seu cadastramento biométrico obrigatório lá em 2018, quando teve em Sorocaba. Esses eleitores, um total de 82.230 eleitores com a situação do título cancelado. Então, esses eleitores devem, sim, procurar a Justiça Eleitoral para regularizar a sua situação, se assim desejarem participar das eleições desse ano. Então vamos recapitular essa informação. São 82 mil eleitores em Sorocaba, é isso que está dizendo, exatamente, que precisam regularizar. Então, atenção você, pré-candidato a vereador, você pré-candidato a prefeito, enfim, nós temos 82 mil votos voando, né? São pessoas que precisam regularizar e isso pode fazer uma diferença na eleição absurda. Nós tivemos uma eleição em Sorocaba, por exemplo, para prefeito, que a diferença foi de menos de 3 mil votos, né? Então estamos falando aí de um universo de 82 mil títulos que estão pendentes, precisam ser regularizados. Para quem nos ouve e precisa regularizar, qual é o caminho? O caminho, nós temos aí agora 3 alternativas aqui no município de Sorocaba. Nós temos a sede dos cartórios eleitorais, que fica aqui na Praça da Maçonaria, no bairro do Mangal. Temos também, inauguramos, segunda-feira última agora, dia 18, a gente inaugurou um posto de atendimento no Sorocaba Shopping. Então, nesse lugar também faz o atendimento dos eleitores, né? Todo o serviço ofertado na sede dos cartórios eleitorais também é ofertada no Shopping Sorocaba. E também, principalmente para o jovem eleitor, jovem eleitora, ele pode fazer o alistamento, ou as pessoas de modo geral podem usar também a internet para fazer a sua atualização cadastral. Lembrando que no caso da internet, após ele preencher o formulário, ele tem que se dirigir ao cartório eleitoral para fazer a coleta dos dados biométricos. 6 horas e 33 minutos, Douglas Vale conosco, João Lima. Esse período, ano eleitoral, o homem fica... todo mundo quer falar com ele, todo mundo precisa tirar dúvidas com o João Lima a respeito dessa questão eleitoral. João, toda vez que você retorna aqui ao Jornal da Band, eu sempre faço essa pergunta para você. Como é que está a questão dos jovens, esse alistamento por parte dos jovens? Qual o número de jovens que precisam, que devem, como precisa? Você trouxe agora a informação. Ou vai no cartório, ou no shopping, ou então pela internet. Como é que está essa situação dos jovens? Então, hoje Sorocaba, infelizmente, ele tem uma cota de jovem eleitor muito baixa. Em torno de... não chega a 1% do eleitorado apto a votar em Sorocaba. Ou seja, tem 4.800 jovens eleitores cadastrados. A partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos. Então, é esse convite, você jovem eleitor, jovem eleitora, procure o cartório, acesse a internet e tire o seu primeiro título. É importante a participação de vocês, jovens, no processo democrático. O seu voto, jovens, faz a diferença. É importante que vocês, além de reivindicar coisas, usem essa ferramenta, esse objeto do voto
para exercer a sua cidadania. Agora, João, tem esse controle, esse dado? Você disse que temos aí um universo de 1%, 4 mil e poucos jovens que já tiraram o título. Qual é o universo desse jovem que não tirou, que não se interessou pela política? Se nós estamos falando agora aqui de mais de 80 mil que estão, pessoas que estão de forma irregular e precisam regularizar, até brinquei, falei, são 80 mil votos. Então, quantos votos a mais ainda poderíamos ter com esses jovens que não retiraram o título? Olha, o importante, eu não tenho essa cota por conta, eu teria que consultar o censo demográfico para analisar essa questão. Entretanto, fazendo uma referência em relação aos eleitores aptos a votar em Sorocaba, que são um universo aí de 520 mil eleitores, a gente tem menos de 5 mil jovens participando desse processo. Então é um índice bastante baixo. Então fica mais uma vez esse convite para vocês jovens comparecerem no cartório e regularizem sua situação. Façam o título, façam valer o voto de vocês. Quanto custa para tirar um título de eleitor? Excelente pergunta. Todo serviço eleitoral é de forma gratuita. Procurou o cartório eleitoral, forma gratuita, não paga um centavo. Não paga um centavo. Então, é o jovem que precisa se interessar pela política, exercer a sua cidadania, né? Já se acostumar com isso, para poder cobrar, poder participar das melhorias. No caso, a eleição municipal eu vejo com muita importância, que é onde nós vivemos, é na cidade. Então, é aqui que as coisas precisam acontecer. Então, é importante que o jovem possa participar, possa ter o interesse, né? Então, já não cobra absolutamente nada. Você vai lá, tira seu título de eleitor, não paga absolutamente nada. Isso com 16 anos. Mas a partir dos 18 anos se torna obrigatório. Exatamente. Um lembrete então. Para o jovem eleitor de 16, 17 anos, o voto é facultativo. Então ele tira seu título e aí no dia da eleição, lá em 6 de outubro, ele vai pensar, voto ou não voto? É facultativo. Já a partir dos 18 até os 70 anos, o voto é obrigatório, né? E é importante lembrar que esses jovens, né, venham mesmo, gente. Passa no shopping, vou passear no shopping, passa lá no shopping, Sorocaba, e já faz o título. Quanto tempo demora para tirar o título de eleitor, em média? A média de 12 minutos. O eleitor se acomoda na poltrona em frente ao atendente, 12 minutos depois ele sai com o título em mãos. Paulo Roberto, João e ouvinte do Jornal da Band, a gente vê, e eu trabalho também numa universidade aqui em Sorocaba, e a gente vê tantos jovens participando de manifestações, reclamando, falando, querendo opinar sobre tantas e tantas situações, tantas e tantas polêmicas que nós vemos, inclusive nas últimas eleições majoritárias, né? Tantos e tantos jovens falando, se manifestando e tudo mais. E aí a gente tem um número como esse que o João traz agora, de 5 mil jovens que estão participando do momento democrático, que é talvez seja o melhor momento para se ter voz durante o processo democrático. E a gente vê um número tão baixo. Então, realmente é algo que chama muita atenção. Por isso eu disse lá na abertura, sempre que você volta ao Jornal da Band, eu pergunto para você sobre esse universo dos jovens, porque realmente chama atenção. Tantos deles se manifestando de alguma forma, mas na hora de ter voz no processo democrático, eu me isento. Exatamente. E tem um detalhe também. O jovem eleitor, quando ele conclui o ciclo de tirar o título, onde ele sai com o título na mão, nos locais de atendimento da Justiça Eleitoral, nós temos a urna eletrônica. Nós disponibilizamos a urna eletrônica. A gente tem que a gente chama de versão treinamento de eleitor. E o jovem, ali chegando, já interage com a urna eletrônica. É uma simulação da eleição com, lógico, né, candidatos fictícios para os cargos de vereador e prefeito. Então ele se familiariza com a urna eletrônica para que no dia da votação ele possa fazer o seu voto com tranquilidade e segurança. Para a gente reforçar mais uma vez, João, quem não se regularizar com a questão do título tem até o mês de maio, quem até este prazo, de alguma forma, não se regularizar, quais são as sanções? Além, obviamente, de multa e tudo mais. O eleitor que não regularizou sua situação, o prazo limite é 8 de maio. Passou esse prazo, ele não consegue mais regularizar. Então, o eleitor que está com o título cancelado, após 8 de maio, continua o título cancelado. Ele não consegue regularizar.
e as pendências também. Então ele fica pendente com a Justiça Eleitoral, com várias restrições na sua vida civil. Por Isso exemplo, é importante frisar, porque às vezes o cidadão ele não vê importância em não regularizar o título. Por que eu vou regularizar? Não vai acontecer nada comigo? Não. Existem punições, existem pendências. Exatamente. Uma das restrições é: eu não posso participar de concurso público, eu não posso me inscrever em escolas públicas. Hoje em dia... Passaporte também, não tem? Passaporte, não pode tirar o passaporte. Hoje em dia, na admissão nas empresas privadas, normalmente ele pede a situação eleitoral regular, faz parte do rol de documentos a serem apresentados nessas empresas. E aí tem a sua restrição com relação a isso, né? Então, são várias restrições que existem na vida civil que o eleitor tem aí, fique bastante atento e procure até 8 de maio para regularizar a sua situação. Perfeito. Para finalizar, até 8 de maio precisa comparecer, tem um posto no shopping, em Sorocaba, você já falou, e também mais um cartório eleitoral. Exatamente. O cartório eleitoral aqui no bairro do Mangal e lá no shopping Sorocaba. E pela internet. O canal E pela internet, www.tre-sp.jus.br. tre-sp.jus.br. Legal. Você já deu essa informação? Pois não. Eu queria também salientar aqueles eleitores e eleitoras com dificuldade de locomoção. Vocês têm que informar a Justiça Eleitoral essa dificuldade. Porque o que acontece? No dia da eleição, aquela pessoa com dificuldade de locomoção, de repente ele está alocado numa seção não acessível. Mas nós não sabemos. Então precisamos que o eleitor informe à Justiça Eleitoral a sua deficiência, para que possamos alocá-lo numa seção especial adaptada, com acessibilidade. E o prazo também para esse eleitor é 8 de maio. 8 de maio é o prazo para todo mundo, que todo mundo possa se regularizar para estar apto a votar nas eleições de outubro, as eleições municipais. Teremos eleições para vereador e também para prefeito, agora 2024. João deu a informação, vou repetir aqui, até esta data, estamos com 521.686 eleitores aptos a votar. Então, Sorocaba, nesse momento, com 521.686 eleitores aptos a votar. Outra informação, temos 82.230 eleitores que precisam regularizar o título até dia 8 de maio. Né? Esses títulos estão cancelados, é isso? O termo correto estão cancelados, precisam ser regularizados. Então, olha o universo. Eu fico aqui pensando e falando mais uma vez para você que é pré-candidato. Olha quanta gente tem aqui precisando se regularizar. E outro detalhe importante que foi dito pelo João é o número de jovens, o universo de jovens, de apenas 1% daqueles jovens entre 16 e 18 anos. É facultativo tirar o título, então muitos jovens ainda não o fizeram porque não é obrigatório. Então, fica uma reflexão para você, jovem, que você possa pensar nessa questão política, possa requerer o seu título, é de graça, não custa nada, em média leva 12 minutos para você sair com o seu título de eleitor e aí em outubro exercer o seu direito no voto. Paulo, aí você traz esse dado de 82 mil e aí a gente tem mais o número de suspensos, mais 4.900, ou seja, esse número já salta aí para 86, quase 87 mil pessoas que poderiam também, aí são mais pelo menos 5 mil votos que poderiam estar sendo depositados e estão voando, como você disse. Não tenha dúvida. João, para finalizar agora uma pergunta, eleição municipal, ela é diferente? Ela é diferente das eleições gerais, justamente porque nós estamos aqui no universo do município, né? Os candidatos estão bem próximos entre si, então existe ali uma disputa bem acirrada com relação aos cargos em disputa. Legal. João Lima, chefe da seção 343, zona eleitoral em Sorocaba, prestando serviço conosco aqui no Jornal da Band.